Os tupinambás não são maiores nem mais gordos do que os europeus. Viagem Descrição da França Antártica. Foi esse o trecho que vocês acabaram de assistir. Já perceberam que o assunto de hoje é a França Antártica e é especialmente para vocês do 7º ano. Eu sou o professor Fabrício e estou aqui no SESC de Rio Preto para contar essa história para vocês. A atividade de hoje será responder apenas 4 questões sobre a França Antártica. Estão curiosos, né? Vai ser muito bom. Então presta atenção. Primeira questão da aula: descreva o contexto de fundação da França Antártica. E a resposta é que os franceses, desde a época dos descobrimentos, já tinham interesse aqui no litoral do nosso país. Eles já frequentavam o litoral e os franceses tinham interesse econômico. Eles viam todas aquelas matas de pau-brasil e sabiam que era lucrativo. Além disso, os franceses também tinham um problema religioso na França. Os huguenotes estavam sendo perseguidos na França. A França é um país muito católico. E os huguenotes eram calvinistas franceses. Então, o interesse desses franceses de virem para cá eram 2: econômico e religioso. E quem fundou essa colônia aqui no litoral foi um francês chamado Nicolas Durand de Villagnon. Nicolas era um huguenote e quem patrocinou toda essa expedição francesa do Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny também era huguenote. Não foram só huguenotes que vieram para o litoral do Brasil. Também vieram católicos. Já perceberam, né, que nós estamos falando do litoral brasileiro, que durante um período foi chamado de França Antártica, e até o final do vídeo vocês têm que descobrir qual cidade é hoje. É isso aí. Depois de Nicolas fundar a França Antártica aqui no litoral do Brasil, no ano de 1555, olha só, século XVI, Nicolas voltou para a França. E a segunda questão: por que Villagnon voltou para a França? Porque, gente, ele desagradou tanto os huguenotes franceses quanto os católicos franceses. Ele se tornou mal visto pelos 2 grupos religiosos e foi embora para a França, deixando aqui no seu lugar, comandando a França Antártica, seu sobrinho, Bois de Le Comte. Então a segunda foi muito fácil. Vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas? Não tinha uma divisão aqui nas Américas para os franceses. O Tratado de Tordesilhas dividiu as Américas entre portugueses e espanhóis. Então os portugueses se sentiram no direito de investir contra os franceses. Isso nos leva à terceira questão: como ocorreram as primeiras investidas portuguesas contra a França Antártica? E a resposta começou com a chegada de um governador português chamado Mendes Sá, lá no ano de 1557. Se prepararam para enfrentar os franceses
E aí que entra a parte mais interessante da história, porque aqui, onde é o Brasil, já existiam milhões de povos indígenas. E os franceses se aliaram aos tupinambás, enquanto os portugueses se aliaram aos tupiniquins para começar as guerras. Que vocês vão assistir em casa a animação, que é excelente, chamada Uma História de Amor e Fúria, com os dubladores. Gente, são os melhores atores do Brasil: Rodrigo Santoro, Selton Mello e Camila Pitanga. Mas voltando à história, franceses aliados aos tupinambás. Por isso nós estamos aqui hoje mostrando um pouquinho do Assojaba Tupinambá Umbe Sawa. Falei na língua em Nhangatu. Tradução: o manto Tupinambá. Em meados de 1560, iniciaram-se os ataques portugueses contra franceses com a ajuda dos indígenas. Os portugueses tomaram o forte da ilha de Serigipe, mas os franceses deslocaram-se para o continente, onde obtiveram reforços junto aos tamoios, que eram os tupinambás. E a luta se prolongou por vários meses. E o que vocês estão vendo agora, olha só, é o manto tupinambá. Impressionante, né? Aqui deve ter mais de 4 ou 5 mil penas. Ele é um ser encantado, sagrado para o povo tupinambá. Foi feito não na época da colonização, mas no século XXI, pela Glicéria Tupinambá. E a exposição está aqui no Sesc de Rio Preto. Vocês podem conferir em outro vídeo do canal de história, somente sobre o Assojaba Tupinambá. E corram, porque a exposição termina neste mês de outubro. Para terminar nossa história, vocês têm que saber que Estácio de Sá, sobrinho do governador português Mendes Sá, juntou um grupo de portugueses e lutou contra os franceses. Esse é o final da nossa história. Os franceses, depois de anos de luta, vão acabar sendo expulsos da França Antártica. Teve até atuação de padres jesuítas. Gente. Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta convenceram os indígenas a não atacar os portugueses. Até isso. E finalmente, os portugueses fundaram um forte, que vai resultar numa nova cidade aqui no Brasil, que ainda era colônia portuguesa. A segunda cidade do Brasil vai se chamar São Sebastião do Rio de Janeiro. Tá vendo? A França Antártica hoje é o Rio de Janeiro. E os portugueses realmente vão colonizar o local, mas os franceses não vão desistir e vão tentar novas colônias no Nordeste. Mas isso já é uma outra história para outro vídeo. Hoje ainda quero mostrar todo o ambiente, dar um giro de 360 graus aqui no Sesc de São José do Rio Preto, mostrar um pouco mais sobre a Glicéria Tupinambá. Era, fazia as costuras, né, que era de cordão, trazia de cortina, agulha. Então, como era, eu fiquei pesquisando com ele, por fazer
E aí a gente fez a primeira malha humana. E aí coube que nesse sentido a professora Patrícia Navarro tinha vindo para dar um curso para a gente de antropologia histórica. E ela trouxe uma máquina, né? Trouxe um projetor.